Jesus, o modelo de líder. Este será o título da nossa última lição do quarto trimestre de 2022 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, da congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos nesta última lição desta revista em que nós falamos a respeito da liderança cristã. Veja que hoje nós encerraremos falando sobre Jesus, o modelo de líder. E nós aprenderemos um pouquinho sobre alguns aspectos práticos da liderança que Jesus exerceu aqui na Terra. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de fazer algumas considerações. Então, primeiro, eu quero agradecer você que está aqui. O Senhor me deu este projeto, agora no final do ano de 2022, para que eu pudesse gravar essas aulas, essas pré-aulas aqui da IBD, e eu estou muito feliz com o fato de você estar aqui me assistindo. Meu muito obrigado a cada uma das vezes que você clicou e me assistiu, os likes que você deixou, a inscrição que você tem nesse canal. Caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Muito obrigado por cada comentário que vocês deixaram aqui, eu fico muito feliz. Então, pela última vez, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva caso você ainda não seja inscrito e também, se você quiser comentar, fique à vontade. Também quero desejar a vocês, porque esta lição está programada para o dia 25 de dezembro, que é o dia em que nós celebramos o fato de Jesus, o Filho de Deus, ter entrado na história com o propósito exclusivo de restaurar a nossa comunhão com o Pai. Então eu desejo a você, aluno e professor da classe de jovens, um Feliz Natal. Que você e a sua família possam celebrar esse dia juntos e agradecer a Cristo pela vinda dele aqui para a Terra. Também aproveito para desejar, já que esta é a última lição deste trimestre e também a última lição do ano de 2022. Então eu quero desejar para você e para a sua família um abençoado 2023. Amém? Dito isso, vamos lá para a nossa lição. O texto principal está lá em Marcos, no capítulo 10 e versículo 45, e nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós falamos algumas vezes que servir não significa servir não, né? Me perdoe. Que liderar não significa ser servido. Então este versículo vem muito a calhar com o que nós aprendemos no decorrer destas lições. O próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, veio ao mundo e aqui fala, que não para ser servido. Se ele não veio para ser servido, por que é que nós viríamos? O resumo, continuando aqui, o resumo da nossa lição nos fala que Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Os objetivos da nossa lição, eles são 3. Então, primeiro, nós vamos conscientizar os nossos jovens a respeito da natureza da liderança de Jesus. Segundo, nós vamos compreender o modelo da liderança de Jesus. E terceiro, nós vamos explicar que durante o ministério terreno de Jesus, ele foi sim um líder prático. O nosso texto bíblico está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos 1 ao 15. E agora nós iremos entrar aqui na introdução da nossa aula para aprendermos que o objetivo desta lição é apresentar Jesus como o maior e o mais importante líder de todos os tempos. Aqui no primeiro tópico, nós vamos entender qual era a natureza da liderança de Jesus. Então, no 1.1, nós veremos a divindade de Jesus. Veja que não é certo falar a respeito das obras de Jesus sem considerar quem ele é. Nós falamos ao longo da lição de vários personagens e nós sempre, primeiro, entendíamos, tínhamos conhecimento de quem eles eram. E agora nós teremos conhecimento sobre quem Jesus era. Veja que, antes de fazer uma análise da liderança dele, nós vamos fazer uma análise a respeito da natureza que Jesus tinha. Lá no Evangelho de João, nós encontramos os 7 eu sou de Jesus. E cada um deles revela a sua pessoa, a sua obra e a sua divindade. Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? Olha só, Pedro respondeu, como fruto de uma revelação divina, que Jesus era o Cristo, o
Filho do Deus vivo. Aqui, o apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo, foi inspirado pelo Senhor para responder que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este era Jesus. Esta era a natureza do líder que nós iremos estudar hoje. Veja que, além disso, nós sabemos que essa declaração, né, foi um reconhecimento de Pedro e dos discípulos da divindade de Jesus. Então é por isso que todas as obras de Jesus, elas decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações como líder. O modelo de liderança que Jesus nos deixou deve ser o padrão de referência e o ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder. No ponto 2 aqui, nós veremos a autoconsciência que Jesus tinha. Então, olha só, uma das marcas mais visíveis e perceptíveis do ministério de Jesus é que ele tinha consciência de que era o Filho de Deus. Ele sempre teve essa consciência. Ele não abria mão do fato, né, de entender que ele era o Filho de Deus. Então, ele não tinha dúvidas de onde ele veio e nem de quem o enviou. Eu grifei esse ponto porque é muito importante que quando um líder está atuando, isso vale para nós que estamos dando aula, ensinando aos nossos jovens sobre liderança, que esse líder saiba, olha só, de onde ele veio e quem o enviou. Porque às vezes, durante a liderança, nós temos dias bem nublados, às vezes dias escuros. Às vezes ser o líder é uma das tarefas mais difíceis. Quando, por exemplo, nós tivemos agora recentemente o exemplo da seleção brasileira que perdeu. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos, o Brasil já foi eliminado da Copa do Mundo de 2022. E foi muito comentado nas redes sociais, eu vi assim, cristãos e não cristãos, pessoas muito estudadas e pessoas comuns, não estudadas, comentando sobre o fato de que o técnico da seleção brasileira, o Tite, quando eles estavam ali sofrendo a derrota, se ausentou. Eu estou falando isso porque provavelmente quando você assistir essa aula, isso vai estar fresco na sua memória. E isso vai trazer para você o fato de que a liderança não é uma coisa fácil. Porque no momento da derrota, é claro que ele ali, o treinador, também estava triste. Ele é um homem. Ele sentiu aquela derrota. Então, o que ele queria fazer? Se ausentar. Talvez chorar lá quietinho. Espera a moto passar. Não é uma moto, é uma Kombi. Eu falo direto para vocês, né, que é só eu começar a gravar, gente, não passa um carro, uma moto, um nada na minha rua, mas é só eu ligar a câmera que começam a passar. Voltando ao exemplo, né? Então, é claro que ele queria ali chorar sozinho, que ele não queria, né, mostrar para o mundo inteiro que ele estava triste. Porém, ele era o líder. Ele era o treinador daquele time. Ele era a pessoa que deveria exemplificar, né? Deveria ser o primeiro a dar o exemplo para o time. Então, o líder, muitas vezes, no momento em que todos querem chorar, ele não pode se dar ao luxo de chorar. No momento que todos querem abandonar o barco, o líder não pode abandonar o barco. No momento que todos querem parar, desistir, jogar a toalha, o líder não pode. O líder tem que ser o exemplo, ele tem que ser o primeiro a não jogar a toalha, a não chorar, a não querer ali, né? Ah, eu não quero mais nada, vou abandonar, não quero saber de mais nada. O líder tem que estar firme. Então é por isso que todo líder que exerce a sua liderança dentro da igreja precisa saber quem ele é e quem o enviou. Porque quando ele sabe que ele está na posição de líder e que foi Deus que o enviou, ele sabe que o Senhor confiou a ele uma liderança e que o Senhor o capacitará para fazer aquilo que ele sozinho não consegue. Então, a liderança cristã de sucesso não será alcançada porque o líder é muito forte, na força do braço, na força da palavra, não. Será alcançada pelo líder que reconhece as suas limitações e que sabe que até aqui ele vai, mas daqui para frente entra na esfera sobrenatural. Por isso, ele precisa ter consciência de quem ele é e de quem o enviou. Porque no momento em que eu sei que eu não consigo mais sozinho, lembra o Senhor falando para Josué que nós estudamos, né? Esforça e tem bom ânimo que daí eu te ajudo. Então é exatamente isso. Quando o líder esforçado, tem bom ânimo, chegou num ponto, ele não consegue mais sozinho, aí é a hora do Senhor entrar com a parte sobrenatural. É por isso que um líder deve ter consciência de quem ele é e de quem o chamou, para que ele possa se voltar àquele que confiou a ele uma posição de liderança. Amém? Então veja só, a serenidade e a segurança com que Jesus respondeu a Pilatos, com que Jesus se portava,
são incríveis, não é mesmo? Nós ficamos assim, e aí, até onde ele era humano, até onde ele era Deus, e vale ressaltar que Jesus era 100% homem e 100% Deus, enquanto estava aqui na Terra, enquanto vivia aqui conosco. Veja que essa convicção que Jesus tinha da identidade dele deu a ele as condições necessárias para lidar com equilíbrio e tranquilidade com Judas, por exemplo. E tendo consciência, né, ali da natureza dele e de quem o tinha chamado, Jesus conseguiu lidar com todas as adversidades que o seu ministério precisou enfrentar. Por isso ele é o nosso modelo de líder. Aqui no ponto 3, nós veremos que Jesus tinha consciência de sua missão. Então ele tinha clareza a respeito do motivo pelo qual o Pai o tinha enviado, né? Então ele aqui vai nos dizer em Lucas, né? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Quando Jesus pergunta isso aos pais dele, depois, né, quando Jesus tinha lá 12 anos, que Maria e José vão ao templo, vão a Jerusalém e eles perdem Jesus, e aí quando eles o encontram, né, Jesus estava entre os mestres, entre os doutores da lei, os ensinando. E aí a resposta que Jesus dá para eles soa como mal educado para alguns de nós, não é mesmo? Mas Jesus estava mostrando ali que, mesmo durante a adolescência, ele tinha total consciência de quem ele era e da missão que ele tinha no mundo. Esta era um aviso, né? Era um aviso aos seus pais humanos, mas também era algo que ficaria para nós, para a posteridade. Jesus tinha total consciência de quem ele era. E você, líder? Você, professor, né, da classe de jovens, você tem consciência da sua missão, do seu chamado? Você pode perguntar aos seus jovens, né, desculpa, qual é a missão que eles têm, se eles já têm consciência desse chamado? Pergunte a eles, deixa que eles respondam. Eu não sei, né, como essa aula está programada para o dia 25, eu não sei se vai ter aula aí na sua congregação, na sua igreja, ou se vocês vão trazer a aula para um outro dia, ou enviar áudios, enfim, que você possa conseguir falar com seus jovens para finalizar essa aula, porque eu tenho certeza que vai ser de grande importância para eles. Aqui no ponto 2, nós vamos aprender um pouquinho sobre o fato de que Jesus era um modelo de liderança. Então, o primeiro ponto é que Jesus tinha uma liderança fundamentada em amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra terá valor se não for realizada com amor. Lembra que o apóstolo Paulo nos fala que se não tivermos amor, nada, né, vai substituir isso? De nada vai valer as nossas obras, a nossa busca pelos dons espirituais? Pois então, aqui nós nos lembramos que o amor é o que valida e o que dá autenticidade a qualquer ação que a igreja venha a fazer. Então, tudo que Jesus realizou em seu ministério terreno foi por amor. Teve o amor como motivo inicial e teve o amor como motivo de continuidade daquilo que Jesus estava fazendo. Será que nós, quando estamos na posição de líder, fazemos por amor? Será que nós temos uma liderança fundamentada em amor? Caso nós não tenhamos, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a construir, a fundamentar a nossa liderança em amor, porque sem amor nada será válido. Uma liderança sacrificial. Este é o segundo ponto da liderança de Jesus. Veja que tudo que nós podemos estudar e podemos conhecer sobre a liderança de Jesus nos remete ao fato de que ele estava ali por sacrifício. Então, o líder, quando convocado pelo próprio Senhor, nós já aprendemos na lição passada que o Senhor escolhe tanto o primeiro quanto o segundo, né, no caso de Barnabé e Paulo. Quando o Senhor nos convoca para uma liderança, ele está nos convocando para o sacrifício. Por mais que às vezes a liderança soe para algumas pessoas, quando você não é líder, você acha que ser líder é só receber aplausos, né? Aniversário de pastor, por exemplo. Quem não quer ser pastor no dia do aniversário do pastor, né? Ganha presentes, recebe ali homenagens, é tudo lindo. Só que este é um dia na vida do pastor. Os outros 364 ou 365 dias não são assim tão glamurosos. E eu tenho certeza que quando o pastor entra no gabinete pastoral e precisa aconselhar pessoas, casais, vidas destruídas, ali ninguém gostaria de ser pastor. Então a liderança, ela sempre é sacrificial. E Jesus nos ensinou isso. Estar na posição de Jesus ali era um sacrifício. É claro que quando você, líder, está na posição de líder, você não tem um sacrifício do tamanho que Jesus tinha ali pela frente, né, para ser executado. Mas ainda assim é uma liderança sacrificial. No terceiro ponto, nós vemos que Jesus tinha uma liderança em favor do próximo. Então, o olhar do mestre sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Jesus estava sempre em busca de alcançar vidas, de curar pessoas no físico e na alma.
ele queria perdoar pecados, ele queria transformar vidas. Ele queria que a vida das pessoas que o encontrassem tivesse uma mudança de 180 graus, né? As pessoas saíssem deste ponto e fossem para o ponto oposto, porque elas encontraram Jesus e tudo nelas mudou. Então, fica um exemplo para nós. Nós não temos, gente, professor que está aqui me assistindo, irmão, é claro que a liderança que o Senhor nos mostra, nos apresenta, que ele executou, é um modelo perfeito. E nós não podemos alcançar o modelo perfeito, mas a gente pode entrar no caminho e chegar quase, não é mesmo? Então é por isso que nós estamos aqui tendo acesso a este conhecimento na lição de número 13. Nós vemos que o Senhor, ele mesmo disse que recebeu a unção divina com o propósito de abençoar outras pessoas. A função do líder, ela sempre é de abençoador. O Senhor espera que o líder esteja pronto, esteja apto para abençoar os seus liderados. É claro que em alguns momentos a vontade que nós temos é de ser os abençoados. Às vezes nós gostaríamos de receber uma oração, de receber um abraço, de receber uma palavra de ânimo, e não de ter que dar o abraço, não de ter que orar, não de ter que dar a palavra de ânimo. Mas é isso que o Senhor espera dos líderes. E é por isso que toda a liderança está sob uma outra liderança, né? Está debaixo de uma outra liderança, para que nós sempre tenhamos um respaldo, alguém acima de nós. Nem sempre. Lá naquele momento que você está passando por dificuldade quando você é líder, alguém ou a liderança que está acima de você vai estar pronta, vai estar disposta, vai estar apta a abençoar você. Às vezes você vai ter que estar abençoando a vida de alguém ali enquanto você queria ser o abençoado. É isso que se espera de um líder. É isso que, né, como eu falei agora há pouco, dei o exemplo do técnico Tite da seleção brasileira, é isso que todo mundo esperava dele. Já que ele é o líder, ele tinha que ser o primeiro a ir abraçar, a ir demonstrar firmeza, né, como fizeram os técnicos de outras seleções. Eu estou trazendo esse exemplo e talvez, eu espero que este exemplo não te choque, que este exemplo não crie em você né, algum resquício aí, algum mal entendimento. Eu estou apenas trazendo um exemplo do que acabou de acontecer aqui no nosso país e que eu acredito que esteja bem real, bem fresco aí na memória de todos. Por favor, não interprete de forma errada. Continuando aqui falando sobre Jesus, nós veremos no ponto 3 que Jesus foi um líder prático. Então nós podemos pegar sim algumas dicas, né, e trazer para a prática da nossa liderança. Primeiro, Jesus era um líder próximo de seus liderados. Então ele não foi um líder de gabinete, né? Aqui está entre aspas. Mas ele sempre esteve entre os seus liderados e no meio das multidões. Quando tinha uma multidão, lá estava Jesus. Quando tinha um povo aglomerado em volta de uma casa, em volta de um lugar, indo de uma cidade para outra, lá estava Jesus. As multidões, elas seguiam a Jesus. Esse é o papel do líder, estar próximo, estar entre as multidões. Um líder que fica lá em cima, sabe, distante de todos, inacessível, não vai ser um bom líder. As pessoas precisam ver o seu líder. Lembra quando o povo, né, estava ali lutando, quando o povo de Israel lutava contra os seus inimigos e Moisés estava já de idade, ele não conseguia mais sustentar os braços. Então o Senhor enviou ali Josué, e vai me faltar o nome do outro. Será que era Arão? Me perdoem, irmãos, eu não lembro, é que me veio o exemplo agora na cabeça. Mas o Senhor usou Josué e mais um outro líder ali para auxiliar Moisés e fazer com que os braços dele continuassem estendidos. Aquilo é um exemplo de liderança. O povo precisava ver os braços de Moisés estendidos para que eles continuassem guerreando. O povo precisava ver que Moisés estava ali, que o líder deles estava atento à guerra que eles estavam travando. É assim conosco, na liderança na nossa igreja também. Os nossos liderados precisam nos ver, eles precisam saber que nós estamos fazendo algo, que nós estamos com as mãos para cima os abençoando. Se eles não nos virem, se eles não souberem que nós estamos com as mãos para cima, se eles não perceberem que estão sendo abençoados por nós, eles também não terão por que ir. Eles também não terão por que lutar. Aí eles podem cruzar os braços. E aí o Senhor vai requerer isso de nós. Então o líder precisa ser próximo ao seu povo, precisa estar próximo dos seus liderados e sempre numa posição em que ele seja visto, em que ele esteja acessível, em que ele seja encontrado pelos seus jovens. Aqui falando no caso de liderança de jovens, né? Mas isso vale para qualquer liderança eclesiástica dentro das igrejas. Vemos também que Jesus tinha uma liderança pautada em oração. Olha só, Jesus orou e ensinou os seus discípulos a orarem.
ele que era o Filho de Deus, que era Deus, não precisaria de orar, não é mesmo? Mas ainda assim, Jesus foi um modelo, um exemplo a ser seguido dentro do campo da oração. O Senhor guerreava muito em oração. Ele ensinou os seus discípulos que, né, a receita, o caminho para encontrarem vitória, para falarem com Deus, para terem acesso à revelação do Pai, era pela oração. E que este exemplo possa nos alcançar nos dias de hoje, que nós possamos ser líderes de oração e possamos ser líderes que ensinam a oração. Que os nossos jovens aprendam conosco a iniciar cada uma das aulas da EBD com uma oração. Que eles vejam em nós uma vida de constante oração, uma vida de joelhos, uma vida dobrada, né, ali diante do altar. Pessoas que se rendem diante de Deus, que creem nele, que creem no poder da oração. E aqui, por último, nós temos no ponto 3 uma advertência à liderança. Outra marca, né, da liderança de Jesus era a discrição. Infelizmente, na atualidade, nós vemos cada vez mais líderes que buscam a autopromoção, líderes que buscam os aplausos, que querem estar numa posição de destaque para serem vistos por todos e não para estarem ali servindo. Quanto maior a sua liderança, quanto maior a multidão que te segue, que te cerca, mais pessoas você tem para servir, mais pessoas você tem para prestar conta diante de Deus um dia. Então, Jesus ele nos ensinou a discrição, ele se valia do bom nome. O cego de Jericó, por exemplo, não podia ver a face de Jesus por causa da sua cegueira, mas ele conhecia o bom nome de Cristo. Então, o Senhor não estava preocupado em marketing pessoal, em fazer com que ele fosse conhecido por todos apenas para ser popular. O conhecido por todos era porque ele queria que todos tivessem acesso às boas novas. Ele era o Cristo, ele tinha nascido, ele já estava ali, mas não para marketing pessoal. Então, nós devemos procurar que mais pessoas venham até Jesus através, né, da nossa fala, através da nossa pregação, não porque elas virão até nós porque nos viram, porque nos encontraram, mas elas virão até nós para encontrar Jesus. O Senhor espera que nós sejamos um canal na vida das pessoas, não a fonte. A fonte é Ele. Ele é a fonte de todo amor, de toda a justiça, da salvação. Nós somos apenas o canal por onde a bênção passa para alcançar outras pessoas. Então, que o exemplo, né, deixado por Jesus de que o líder deve investir naquilo que realmente importa, isto é, no bom nome, e não na autopromoção, que ele fique para nós. Que as pessoas possam conhecer o nome que nós fizemos na nossa liderança, sempre pautada nele, sempre pautada em Jesus. Nós não somos o fim de nada, nós somos o meio, o caminho pelo qual as pessoas passam para conhecer a Deus. Então, que a nossa liderança possa provocar nas pessoas, que estão vendo, e nos nossos liderados, literalmente uma sensação, um desejo de busca por Jesus. Que as pessoas vejam, né, a nós, que elas nos encontrem, que elas nos conheçam e tenham desejo de conhecer mais a Cristo, de buscar mais a Cristo e não do contrário. Que nós sejamos testemunhas verdadeiras de Jesus, que as pessoas desejem conhecer a Cristo por causa do nosso bom testemunho e não que elas desejem nunca passar perto de Jesus por causa do nosso mau testemunho. Nós chegamos agora praticamente no fim da nossa lição. Eu até peço desculpa aos irmãos que a minha lição está aqui sem capa. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 9 meses e ela acabou arrancando a minha lição. Eu me distraí um pouquinho, né, 13 lições e agora que ela acabou arrancando, então é por isso que a minha lição está aqui desta forma. Mas veja que na nossa conclusão, nós entendemos que, nesta lição, nós estudamos a respeito do modelo de liderança de Jesus e nós vimos que Cristo teve uma vida de oração e que ele amou a todos. O Mestre é o maior e o melhor líder de todos os tempos. Então, que nós venhamos seguir o seu exemplo, buscando amar e servir ao nosso próximo, vivendo então para a glória de Deus. Amém? Chegamos ao final desta revista, desta lição em que nós estudamos sobre a liderança cristã e eu desejo que o Senhor Jesus tenha te ensinado, tenha edificado a sua vida através destas 13 lições. Ele edificou muito a minha. Eu posso testemunhar que saio desta lição entendendo mais sobre o que é liderança cristã, mais ciente das responsabilidades que o Senhor
coloca sobre nós e do que Ele espera quando nós abraçamos alguma liderança. Eu desejo que você, professor, também esteja terminando, encerrando esta lição mais consciente do que é liderança cristã e que você possa ter conseguido, por meio da ação do Espírito Santo, passar isso aos seus jovens. Então eu desejo que você tenha neste domingo, né, este último domingo, seja presencialmente ou, né, de forma online ou num outro dia da semana, eu desejo que o Espírito Santo te abençoe e que esta última aula possa ser ministrada, né, ao coração dos seus jovens e possa ficar marcada na vida deles. Afinal, o exemplo máximo de liderança é Jesus e nós temos muito que aprender com ele. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula no próximo ano.